Oi pessoal, meu nome é Victoria Eduarda e hoje vamos falar para vocês um pouquinho sobre fibrose pulmonar, mais especificamente a fibrose pulmonar idiopática ou FPI. Bom, a fibrose pulmonar idiopática ela é considerada uma doença rara e adulta. Por quê? Porque acomete mais em adultos entre 60 a 66 anos de idade e cerca de 5 milhões de pessoas no mundo todo possuem essa doença. Então, ao analisarmos o nome fibrose pulmonar idiopática, podemos de início ter uma ideia sobre do que se trata a doença. Então, fibrose significa o surgimento de cicatrizes em determinado órgão e tecido. A pulmonar é onde irão surgir essas cicatrizes, que é no pulmão, e idiopática é o termo usado para designar aquelas doenças que não possuem uma causa definida, uma causa específica para que ocorra. Então, agora sabemos que fibrose pulmonar idiopática é o surgimento de cicatrizes nos pulmões que não se tem uma causa específica para que ocorra. No caso da FPI, que vai surgir esses tecidos, essas cicatrizes nos pulmões, é o que vai se tornar o caso grave. Por quê? Porque esse tecido cicatricial é mais rígido, não tem elasticidade do tecido pulmonar, não é a mesma coisa. Dessa forma, as regiões saudáveis do pulmão, elas vão encher desses tecidos, vão encher de cicatrizes, vão ser tomadas por tecido fibroso, que vão tornar o pulmão incapaz de absorver e de expandir oxigênio. Então, como esse tecido é um tecido mais rígido, quando ele chegar no pulmão, vai fazer com que a capacidade do pulmão de expandir e de absorver o oxigênio diminua bastante, consideravelmente. Por isso, um dos primeiros sintomas que um paciente com fibrose pulmonar vai perceber é justamente a falta de ar, porque essa doença afeta primeiramente a respiração. Meu nome é Pedro Arthur, o nosso grupo ficou sobre fibrose pulmonar e aqui eu vou falar um pouco sobre os sintomas, as causas e por último vou falar sobre o diagnóstico. Primeiro vamos saber que essa doença respiratória é causada por infecções, por doenças genéticas e por doenças autoimunes. As principais causas são o tabagismo, o excesso exagerado de cigarro, pessoas ao redor que não fumam, mas também inalam bastante a fumaça do cigarro, é muito prejudicial, é uma das causas também. O refluxo gastrogênico também pode ser uma das causas, e a pneumonia também. Vamos falar agora dos sintomas, que os principais sintomas podem ocorrer no paciente entre meses e anos. Os principais sintomas são perda de peso, esse é o mais notável, a pessoa percebe logo, perda de peso muito grande, falta de ar, principalmente quando você está fazendo algum exercício, tosse seca, fadiga, também é uma das causas, desconforto no peito. Esse é um dos principais sintomas que o paciente ocorre nele, que são o desconforto no peito, é o principal que ele sente. E também pode ser escutados ruídos pulmonares em algumas vezes. E sobre o diagnóstico, o recomendado é que você faça uma tomografia de alta resolução. Aí sim você vai saber se você está com a fibrose pulmonar ou não.
Se você vai ver se vai estar com a cicatriz no pulmão. Mas se você fizer um raio-x, não é 100% garantido se você vai saber se vai estar ou não. Porque o raio-x não mostra completamente, às vezes não mostra se você está com fibrose ou não. E o recomendado é que você faça a tomografia de alta resolução. Aí sim você vai ter a certeza se você vai estar ou não. E é isso. Meu nome é Andriele e eu vou apresentar hoje sobre os fatores de risco. Não se tem certo a causa da fibrose, mas tem alguns fatores que deixam a pessoa mais suscetível a contrair. Uma delas é que é mais comum no sexo masculino, com idade acima de 50 anos. Também tem a questão hereditária, que de 5 a 10% de casos são hereditários. E também tem o tabagismo, que é um dos fatores aí que pode ser colocado como de risco. Existem alguns exames que são capazes de diagnosticar a fibrose pulmonar e eu vou apresentar um deles. Tem a espirometria, que ele avalia e acompanha a função do pulmão. Também tem a tomografia computadorizada do pulmão, que é chamada de TCAR. Temos também o exame de sangue, que é para diferenciar de outras doenças que podem ser confundidas com a fibrose. E também tem a biópsia do tecido pulmonar, que essa é a mais segura porque ela é capaz de avaliar realmente se vai ter uma fibrose no seu pulmão, tipo as cicatrizes. Então ela é a mais segura de ser feita na parte de diagnosticar. Perguntas frequentes é se a fibrose pulmonar idiopática tem cura. Antigamente, como não havia um tratamento específico, 50% dos pacientes, após descobrirem que estava com a doença, não sobreviviam em até 3 anos. Mas hoje, como a gente já consegue ter um tratamento específico, 30% dos pacientes com apenas 1 ano de tratamento conseguem se estabilizar com a doença. E o outro restante que não consegue se estabilizar, eles conseguem ter uma melhora, ou seja, eles conseguem ter uma redução no aumento da velocidade da perda funcional do pulmão. Em relação à prevenção também, como é uma causa desconhecida, não temos tantas prevenções assim para ser faladas, mas a mais comum é mudar o hábito de vida, né? Ou seja, o seu estilo de vida. Por exemplo, não fumar, não beber e ter uma alimentação regular. Acho que o portador da fibrose pulmonar, ele tem que ter, além de ter cuidados com medicamentos e ter o tratamento terapêutico, ele tem que ter uma mudança no seu estilo de vida. Ou seja, se ele fuma, ele tem que parar de fumar, porque isso vai agravar o quadro dele, né, o quadro clínico dele. Tem que ter atividades físicas sempre, para ajudar na respiração dele, de acordo com a orientação profissional, claro. Também tem que ter uma alimentação equilibrada e tem que evitar ter contato com a poluição, porque isso pode agravar muito o quadro dele. Olá, professor. Meu nome é Rutiele Barbosa de Matos e eu fiquei com a parte de tratamento da fibrose pulmonar. Eu vou falar sobre um medicamento corticoide que era bastante utilizado para o tratamento da fibrose pulmonar. Ele se chama Medrol e ele é aplicado através da injeção quando o paciente vai para o hospital e precisa ser tratado dentro do hospital. Mas também ele pode ser tomado através de comprimidos. E essa medicação, ela só é utilizada no caso extremo da doença, quando o paciente já está num estado crítico, aí utilizam esse medicamento. E a prednisona, que é um medicamento também corticoide que pode ser tomado em comprimidos e é utilizado também para o tratamento, só que o paciente não está ainda em um estágio tão avançado. Ele pode tomar o medicamento em casa e no hospital também, vai depender do estágio do paciente. Bom, atualmente os medicamentos imunossupressores foram totalmente banidos e não são mais utilizados para o tratamento da fibrose pulmonar. Eles foram proscritos e não utilizam mais.
Os que são utilizados são os medicamentos do corticoides e eles são utilizados apenas no último caso. Quando o paciente já está num estágio bem crítico, aí eles utilizam os medicamentos corticoides. Lembrando que o SUS não libera nenhum tipo de medicamento e você tem que comprar e ir para meios particulares para conseguir esse tipo de tratamento. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção e é isso. Boa noite. Meu nome é Amanda e eu fiquei com a diferença entre fibrose idiopática e fibrose cística. A fibrose idiopática é causada por um enrijecimento no interstício pulmonar, causando assim cicatrizes no tecido pulmonar, impedindo o bom funcionamento das trocas gasosas. Consequentemente, o organismo não recebe o total necessário de oxigênio. Tratando-se de uma doença crônica progressiva, mais comum após os 50 anos de idade. Já a fibrose cística, ela é uma doença hereditária causada por uma deficiência progressiva no organismo, principalmente nos pulmões, pâncreas e no sistema digestório. Também é uma doença genética grave comum na infância. A fibrose cística leva o organismo a produzir um muco mais espesso que o normal, ou seja, ocasionando as dilatações dos brônquios, causando assim infecções e secreções. Também pode ocasionar pneumonia e sinusite. Meu nome é Jaqueline. Eu vou falar um pouco sobre o tratamento fisioterápico na fibrose pulmonar idiopática. Fibrose pulmonar que causa o endurecimento do tecido pulmonar. Idiopática porque não se sabe a causa ainda, como alguém já deve ter falado nos vídeos anteriores. A fisioterapia, ela atua na respiração, no sistema respiratório do paciente. Antes de passar pelo fisioterapeuta, o paciente deve passar pelo médico para que ele possa fazer um diagnóstico de fibrose pulmonar e passar algum tratamento com remédios, porque já existem alguns tipos de medicação para essa patologia. A fisioterapia, como eu vim falando, ela atua no sistema respiratório, trabalhando a respiração do paciente, para que possa proporcionar um estilo de vida melhor para o paciente e para que essa fibrose pulmonar não evolua, porque ela não tem cura. Existe transplante de pulmão, só que ele é muito difícil. São muito poucos pulmões que são doados. E eu fiz um desenhozinho de um pulmãozinho. Aqui é falando que pode, que não pode fazer. Eu gostaria de mostrar porque isso é legal. E a fisioterapia atua na respiração, trabalhando para que esse paciente não venha a se cansar muito, trabalhando mais, porque como essa doença ela afeta a troca gasosa, o exercício da fisioterapia na respiração contribui muito para que o paciente tenha um estilo de vida legal. É isto. Obrigada. Prática hoje com um paciente que sofre de fibrose pulmonar idiopática para ajudar na extensão da caixa torácica. Primeiramente, ele vai levar os braços assim e respirar fundo, levar aqui na lateral, bem suave, e voltou de novo, descansou e faz de novo para o outro lado. Pronto. E o próximo exercício a gente pode fazer com o que a gente tem em casa, um exemplo é uma bola. Ele pode fazer tanto sentado quanto em pé. Ele vai segurar a bola, esticar os braços novamente
e fazer a lateral aqui respirando devagar e voltando e respirando de novo. Isso vai ajudar a aumentar a expansão da caixa torácica do paciente. Pronto, acabou.